Olá, meus irmãos, amigos queridos, mais uma vez nos reunimos para o aprendizado das lições do nosso Divino Mestre. E como sempre fazemos, vamos iniciar este momento buscando o amparo de Jesus. Mestre Jesus, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, e buscamos o Teu bendito amparo. Que possamos ser assistidos pelos Teus mensageiros abnegados, que nos dão sustentação, apoio e equilíbrio. Esteja conosco, Senhor, nesta oportunidade abençoada. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje vamos falar de amor. O amor ensinado por Jesus e que, segundo ele, deveria ser colocado em prática por todos nós. Isso ele deixou bem claro naquela passagem que está registrada no Evangelho, no capítulo que tem como título Amar ao Próximo como a Si Mesmo, em que ele foi procurado por um doutor da lei que questionou a respeito de qual seria o maior mandamento. Ele, dirigindo-se a Jesus, assim se pronunciou: Mestre, sabemos que és mestre em Israel, né? E gostaria que dissesses qual o maior mandamento da lei, porque os judeus tinham muitas leis, viu, meus irmãos? Nossa Senhora, era a lei que não acabava mais. Mais de 600 leis. E havia controvérsias entre eles a respeito de qual seria a lei mais importante, né? Então, naquele momento, o doutor da lei, que não era bem intencionado, logicamente, quis testar Jesus. Ele fez essa pergunta. Aí Jesus lhe respondeu com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como lês? Aí ele respondeu assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e ao teu próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou para ele assim: faze isso e viverás. Quer dizer, faça assim então. Não, você sabe, você conhece, então faça isso e viva a sua vida dentro desse contexto. E aí aquela célebre pergunta em que ele faz a Jesus a respeito de qual seria o seu próximo. Qual é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que eu já contei em outra ocasião e não vou repetir agora, mas eu vou contar uma outra história que se encaixa muito bem dentro dessa situação, né? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano para ilustrar a pergunta que ele fez.
Então, o amor, meus irmãos, é o mandamento maior da lei de Deus. O amor resume todos os demais mandamentos. Porque aquele que ama, ele coloca em primeiro lugar o respeito a Deus, ao próximo e a si mesmo. Amar é respeitar, amar é cuidar, amar é zelar. Amar é estar presente nos momentos necessários. Amar é fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, conforme o próprio Jesus coloca em seu discurso nessa situação. Então, colocar-se no lugar do outro. Fazer pelo outro aquilo que nós desejaríamos que nos fosse feito. E a passagem que eu vou contar, meus irmãos, é uma passagem verídica, né? Não é história de ficção, não. Não é ficção, verdadeira. Sem essa personagem, o mundo poderia ser muito diferente do que é hoje. Ela mudou. A história do mundo, ela mudou. A história do progresso com a sua ação amorosa. Esta mulher, meus irmãos, chamava-se Nancy. Chamava-se Nancy. E ela estava vivendo no século XIX. Era o século XIX. Metade do século XIX. Mais ou menos 1855. Então, num determinado dia deste ano, ela foi surpreendida com a chegada do seu filho da escola, lhe trazendo uma carta do diretor da escola. Ele lhe entregou a carta, o menino tinha 8 anos, meus irmãos. Ele lhe entregou a carta, dizendo que foi o diretor da escola que lhe pediu e para que ela lesse. Ela leu a carta, meus irmãos, em voz alta para o menino ouvir, derramando lágrimas. E ela leu assim: seu filho é um gênio. A escola não está preparada para atender às suas necessidades. Nós não temos professores capacitados para, assim, ensinar para ele. Então, procure você mesma ser a professora dele em sua casa. Ela era professora, Nancy Elliott. Eu estava tentando me lembrar o sobrenome da mulher. Nancy Elliott. Então, Nancy Elliott, que já tinha mais
5 filhos, começou a ser a professora do seu filho em sua própria casa. Né? E para isto, ela teve que mudar toda a sua programação de vida. Ficar até altas horas da noite, adiantando as tarefas do dia seguinte, para poder sobrar espaço para dar aula, para ensinar seu filho, né? Meus irmãos, naquela época a coisa não era como agora, que é só clicar ali, apertar um botão, não sei o quê, sai tudo já pronto. Não. Era ferro de assoprar, sabe aqueles ferros de... Quer dizer, eu estou falando isso, mas nem sei se tinha ainda esse tipo de instrumento, né, de trabalho. Mas era tudo muito difícil, né? A mulher tinha uma sobrecarga de trabalho, meu Deus, gigantesca. E Nancy Elliott não mediu esforços, porque o seu filho, naquele momento, precisava dela. Então, durante um certo tempo, ela foi a professora do seu filho. Preparando mais para frente para poder frequentar outras escolas, né? Tá bom. E isso aconteceu. Isso aconteceu. O menino ficou preparado, bem preparado. Começou a frequentar outra escola em condições de dar continuidade, né, à sua formação. O tempo passou, meus irmãos. O tempo passou. Nancy Elliott envelheceu. E morreu. E morreu. Depois que ela morreu, o seu filho foi vasculhar as coisas do porão e, para sua surpresa, ele encontrou a carta que ela leu para ele. Agora ele tinha em suas mãos a carta que o diretor da sua escola havia mandado para sua mãe. E a carta dizia o seguinte: o seu filho é irrequieto e confuso. Ele tem problemas mentais. Ele não pode mais frequentar a nossa escola. Procure ensiná-lo, você mesma, em sua casa. Meus irmãos, quando ele leu esta carta, ele chorou tanto. Ele chorou tanto. E rendeu graças à sua mãe. E ele disse: a minha mãe foi uma heroína, foi uma pessoa destemida, porque se não fosse por ela, eu não teria sido quem eu fui, quem eu sou. Sabe quem ele era, meus irmãos? Thomas Edison. Thomas Edison, o grande Thomas Edison. O grande cientista, inventor, o homem dos 1000 inventos, que tem uma invenção assim significativa na sua bagagem, que é da lâmpada elétrica, né? Então, Thomas Edison, meus irmãos, ele foi excluído da escola onde ele estudava, porque ele era um aluno diferente. Além de tudo, ele tinha problemas auditivos. Ele escutava com dificuldade. O professor não conseguiu
interagir com ele. Não estava preparado para entender as suas reais necessidades, porque ele era um aluno curioso. Ele perguntava muito, ele queria saber das coisas, e o professor não aceitava isso. Não, achava que ele era irrequieto. Então, ele foi excluído da escola. Quem o salvou? O milagre do amor. O amor que salva, meus irmãos. Né? O amor que socorre, o amor que ajuda, o amor que reergue, o amor que levanta a criatura, onde ela estiver, de onde ela estiver caída. O amor que tudo supre, como dizia Paulo de Tarso, o amor que tudo suporta, o amor que é paciente, que é benigno. Nancy Elliot é a personificação desse amor. Então, naquele momento em que ela viu seu filho rejeitado, ela se posicionou de forma destemida e não aceitou a postura do diretor. E ela assumiu essa luta, assumiu essa batalha para ajudar o seu filho a ser um cidadão, né, digno. Inclusive, quando ela soube da notícia, né, na biografia dela, do marido, diz que ela se trancou no quarto com o marido e explicou toda a situação e disse para ele: nós não podemos deixar o nosso Tom, né, que era o apelido dele, se privar de exercer o seu papel aqui na Terra. E ela lutou, meus irmãos. Então, naquele momento, ele era, para ela, o seu próximo, mais próximo. Ela se colocou como mãe no lugar dele. Não é? Porque se ela não fosse corajosa, destemida, fosse uma mãe passiva, medrosa, ela teria entregado os pontos e desistido de lutar pelo seu filho. E ele não teria, meus irmãos, conseguido alcançar os objetivos para os quais ele foi criado. Então, é o amor que faz esta mudança nas nossas vidas, não é? É a Meimei que tem uma frase, Meimei Oxênia, que diz: somente o amor pode salvar os filhos de Deus. Então, a nossa salvação, melhor dizendo, a nossa libertação, vem através do amor. Somente o amor nos liberta de tudo que seja prejudicial à nossa evolução maior. E a figura da mãe de Thomas Edison é um exemplo para todos nós. É um exemplo. Ela fez aquilo que Jesus orientou na parábola do bom samaritano. Ela se colocou no lugar do seu filho, uma criança dependente, que precisava do apoio dos pais para poder se desenvolver, para poder crescer, para poder avançar. Ela se colocou no lugar dele e se sacrificou, não é, com a sobrecarga de trabalho para poder atender às suas necessidades. Quem perdeu foi o professor. Que pena, né? Que lástima. Hoje, se ele já deve saber dessa história, né, esse professor? Já deve saber. E deve, assim, ter lamentado muito ele não ter participado, né? Que coisa bonita. Participado desse crescimento, né?
Foi colocada assim nas mãos dele essa responsabilidade, né, de interagir, de guiar o Thomas Edison. Mas ele não atinou para a coisa, ele não captou a mensagem do alto e ele perdeu a oportunidade. Mas Thomas Edison não perdeu. Thomas Edison ganhou porque ele teve o apoio assim total da sua mãe. Então, meus irmãos, o nosso próximo aí, aquelas criaturas que necessitam de nós, estão em todos os lugares, estão dentro da nossa casa, porque esse é o contexto mais próximo, né? A nossa família. Estão dentro da nossa casa, estão na rua, estão no nosso trabalho, estão por aí, né? Esperando a nossa ajuda. E o momento chega, a hora acontece, né? Os chamamentos são muitos. Nós só precisamos estar atentos. Estar com os olhos e os ouvidos atentos. Jesus diz: bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso é muito lindo e profundo. Porque, às vezes, meus irmãos, nessa correria da vida, nessa agitação, principalmente agora, esses momentos que nós estamos vivendo, nós ficamos muito presos dentro de nós mesmos, né? Nossos olhos só enxergam aquilo que nos interessa, né? Que está no contexto das nossas preocupações, das nossas escolhas, né? Da nossa vida. A nossa visão, muito estreita, restrita, não se amplia para ver além. Para ver além. E os nossos ouvidos também. Os nossos ouvidos ouvem, mas não registram, né? E nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, nesta situação de isolamento social, precisam muito abrir o seu coração, né? Precisam muito abrir o seu coração, precisam muito, assim, desabafar, precisam de alguém que as ouça. Então, a nossa postura é muito importante. Precisamos estar de olhos e ouvidos atentos para que não percamos as oportunidades que aparecerem em nosso caminho. Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ele diz assim, no seu livro lá, uma frase muito, muito importante. O essencial é invisível para os olhos. O essencial, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é importante, aquilo que realmente interessa, é invisível para os olhos. Se a pessoa não estiver antenada, como diz a juventude, antenada, sintonizada com o alto, né? Conectada com as esferas mais altas, ela olha, mas ela não vai ver nada. Ela não vai enxergar, porque a sua alma está distante daquilo que ela vê, entendeu? Ela não vê o essencial. Ela vê o superficial, o passageiro, aquilo que não tem grande valia, né? Então, por essa razão, meus irmãos, nós precisamos trabalhar em nós esta
essa renovação interior das nossas almas, né? Para nós percebermos, além das aparências, e enxergarmos a necessidade daqueles que passam pela nossa vida, que são os nossos próximos. Às vezes, dependendo de uma palavra, uma atitude, nós podemos mudar a história daquela pessoa, como a mãe de Thomas Edison mudou a história da sua vida, né? A história da vida do seu filho. Foi graças a ela que ele pôde realizar aí os propósitos que estavam dentro do seu compromisso aqui na Terra. Mas é isso aí, meus irmãos, nós vamos fazendo na medida das nossas possibilidades e com o amparo de Deus e com o nosso esforço, nós chegamos aonde precisarmos chegar. Tenhamos fé, tenhamos coragem e perseverança. Muita paz, viu, meus irmãos? Deus que nos abençoe a todos. Muito obrigada por esta oportunidade. Agora, meus irmãos, 9h44. Minha parte da cantoria, né? Hoje eu acordei com uma música na cabeça. Sei. Gosto muito dela, desta música. E ela se chama Amapola. É linda, é romântica, é muito, muito, muito assim, delicada. Olha, desculpa aí, porque de espanhol eu não entendo nada, mas vai um portunhol aí meio atrapalhado. Deixa eu ver o tom, porque ela é bonita num tom. Se pega outro tom, já não... Vamos ver. Amapola, lindíssima amapola, será sempre minha alma tua e sola. Eu te quero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindíssima amapola, não seas tão ingrata e ¿cómo puedes tú vivir tan sola? ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? É isso aí, meus irmãos, graças a Deus que deu certo. Ai, meu Deus. Obrigada, viu, pela sustentação, pelas vibrações. Obrigada, Denise, minha amiga querida. Obrigada a todos. Obrigada aos amigos espirituais que estão conosco, que nos dão sustentação, que nos dão fortalecimento. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Obrigada.